O pior conselho que eu já recebi. O ano foi 2017 e naquele ano eu comecei a me aprofundar na minha jornada de autoconhecimento. Então percebi que naquele momento já não me identificava com algumas amizades. Não que tivessem feito algo de ruim para mim ou que fossem piores. Nada disso. Eu simplesmente já não me via tendo tanto mais afinidade com algumas pessoas. E tudo bem, talvez elas também sentissem o mesmo a meu respeito. Então, um pouco perdido, sem saber o que fazer, buscando ajuda sobre como lidar com isso, eu recebi o pior conselho da minha vida. Ele foi o seguinte: vá se afastando aos poucos. Torne-se cada vez menos proativo e mais reativo. Você não precisa responder às investidas dessas pessoas, mas seja cada vez mais econômico nas palavras e nas respostas. Tenha nãos prontos para eventuais convites. Com o tempo, o afastamento vai ser natural e você não vai precisar se desgastar muito para que isso aconteça. O mais curioso é que esse péssimo conselho veio para mim do livro Trabalhe 4 horas por semana. Ou seja, o pior conselho que eu recebi na minha vida inteira está no livro que mudou a minha vida. O pior conselho está no melhor livro que eu já li. O que nos mostra que até nos melhores lugares precisamos filtrar o que falam e o que vamos ou não absorver, o que é ou o que não é para nós. Então, mesmo que o livro seja incrível, você não precisa concordar com tudo dele, e mesmo que você não concorde com alguma coisa, você não precisa jogar o resto fora. Assim como você não deve receber de um mentor conselhos como se fossem verdades absolutas. Questione sempre, inclusive o que eu estou te falando agora. Bom, em relação às dicas que eu recebi, as péssimas dicas que eu recebi, eu demorei muito a questioná-las. Isso me custou demais. Mas antes de contar como isso me fez sofrer, eu vou apresentar alguns argumentos do porquê que eu acho essa dica, se afastar aos poucos de maneira covarde, péssima. Por que eu acho esse conselho péssimo? Em primeiro lugar, óbvio, esse conselho é covarde. Ao se afastar aos pouquinhos, meio que sem falar o que você está pensando, você primeiro priva as pessoas de escutar suas opiniões e eventualmente evoluir. Assim como você se priva de escutar a visão do outro, que certamente também deve estar sentindo algo parecido. Então, simplesmente se afastar aos poucos, de maneira covarde, com medo, não só fazem com que ambas as partes percam uma chance de evoluir juntas, como impede que a amizade se transforme. Se ao invés de fugir, você tiver coragem de ter essa conversa desconfortável, pode ser que ambos, de maneira empática, ouvissem os pontos e concordassem em uma nova tentativa de aprimorar aquele relacionamento. Na grande maioria das vezes, são pessoas que fazem parte da sua vida há anos, e eventualmente uma conversa pode mudar tudo. Essas pessoas não te fizeram mal deliberado. Então será que essa história tão bonita não merece uma segunda chance? E digo mais, no pior dos cenários, se você tiver essa conversa e seu amigo, amiga, colega não entender ou te responder de maneira atravessada, aí sim você vai ter uma comprovação de que de fato deve se afastar. Então ter essa conversa é bom de qualquer jeito. Só não tome a decisão de se afastar sem ter essa conversa. Não opte pelo medo, encare, senão o medo vai durar para sempre. Bom, o primeiro motivo é esse, porque eu acho esse conselho péssimo. O segundo, esse conselho é hipócrita. Logo depois de dar esse conselho, o livro expõe aquela velha máxima de que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais andamos. Até aí tudo bem, mas quando o livro fala isso, ele também fala que só devemos andar com pessoas melhores do que nós. Calma aí, a conta não fecha. Não fecha porque se nós só podemos andar com pessoas melhores do que nós, e as pessoas melhores do que nós só podem andar com pessoas melhores do que elas, quem falou que elas vão querer andar com a gente? Entende? Então a conta não fecha. Então todo mundo tem que ser ganancioso, as pessoas que são melhores do que a gente têm que ser generosas e a gente não pode ser generoso? A conta não fecha. Além do que, o que é melhor? Você andar com um cara que, sei lá, profissionalmente está acima de você, mas não tem valores, ou você andar com quem realmente está ali junto com você? Eu prefiro pegar esse conselho e transformar ele. De que maneira? Devemos sim buscar mentores, mas levar o conhecimento desses mentores para pessoas que eventualmente estão um pouco abaixo, não de nós como pessoas, mas um pouco abaixo no nosso nível de evolução. Bom, esse vídeo já está grande, eu estou aqui bem apaixonado falando por isso, então está faltando quase voz, mas eu resumiria ambos os conselhos que eu dei aqui, ambos os argumentos, em apenas um. Não tenha medo de conversas desconfortáveis. A minha fuga desses confrontos, que de maneira alguma tem que ser violentos,
foi o que mais me fez sofrer e pior, foi o que mais fez as pessoas que eu amo sofrerem. Por fugir desses medos, desses papos, já fiquei meses sem falar com meu próprio pai, já decepcionei mulheres e já perdi grandes amizades. Nada disso é irreversível, mas doeu demais. Sobre as amizades, pode ser que com as conversas, eventualmente você as perca do mesmo jeito, mas pelo menos tentando, você vai fazer da maneira certa. Você vai dar chance para você, para a pessoa, para a amizade e não vai fugir do medo da conversa desconfortável. Comigo, o padrão sempre era o mesmo. Eu fugia das conversas desconfortáveis e até que de repente o que eu estava sentindo ficava insuportável. E quando ficava insuportável, eu simplesmente sumia, sem avisar, sem nada. E a pessoa do outro lado não entendia nada, porque eu nunca tinha falado nada. Então, isso é muita falta de responsabilidade emocional, de coragem. Não faça isso. Eu falo isso porque ao longo da minha vida eu fiz isso muito e sofri demais. Claro, o meu histórico familiar pode explicar um pouquinho isso, porque na minha família muitas brigas, muitas conversas viraram brigas, até judiciais, com gritos e berros. Mas não, eu não preciso ser que nem eles e você também não precisa ser assim. Eu não serei e você não será. Então, esse desabafo é uma tentativa de entender melhor um pouco meus sentimentos a respeito do tema e também te falar um pouquinho sobre ele. É também um compromisso comigo mesmo para que você possa entender e para que eu possa entender. E é principalmente um compromisso, um contrato, um trato de que isso acaba agora. Eu e você, nós temos todas as condições de ter essas conversas com vulnerabilidade, coragem, de maneira pacífica e empática. E a grande certeza que eu sei que a partir de hoje eu vou ter a coragem de ter conversas desconfortáveis são essas palavras que agora eu compartilho. Porque essa conversa que eu estou tendo comigo mesmo e com você, para mim, já é muito desconfortável, mas eu tinha que ter há muito tempo e estou finalmente tendo agora. Então, esse é um começo e daqui para frente isso não para. Nem comigo e nem com você. Conte comigo no caminho, hoje e sempre, vivendo de propósito. Valeu!